Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje vamos ver como controlar um display LCD 20x2 utilizando o microcontrolador. Um projeto que você vai gostar, que pode aproveitar em vários microcontroladores e você pode então utilizar uma interface um pouco diferente da tradicional 16x2. Display 20x2 também pode ser controlado facilmente, é o que veremos nesta clássica aqui. Já deixa aquele like. Oferecimento da Toroid do Brasil. Se precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto, toroid.com.br, também indutores toroidais. E quer componentes? Utilize a loja fera em componentes eletrônicos Tiger Comp. Acesse tigercomp.com.br. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu vou utilizar o ATmega 328P, microcontrolador que todos devem conhecer. É utilizado no Arduino Uno, no Arduino Nano, só que eu vou utilizá-lo diretamente no circuito como você está vendo aqui. Então o famoso Standalone. ATmega 328P com um cristal de 16 MHz, os capacitores de desacoplamento aqui embaixo como sempre, um resistor de 10K para o reset. Eu não vou conectar um botão de reset na prática, mas você pode ligar um botão entre o ponto de reset e o GND do circuito, caso queira. A conexão do display você vê aqui pelas labels. Eu estou ligando o RS, PD2, porte D, bit 2, o Enable PD3, DB4, PD4, 5, 6 e 7. Segue a sequência aqui, vamos ligar no modo de 4 bits, controlar esse display. Portanto, não vamos utilizar nenhuma biblioteca pronta, pelo contrário, eu forneço a todos um conjunto de funções que são facilmente portáveis para quaisquer outros microcontroladores, MSP430, STM32, ESP32 e os nossos PIC também facilmente, tá certo? Você que fez nossos cursos certamente sabe como ninguém como fazer esta portabilidade. Então, curso de linguagem C, curso de C++, WR Kits, curso AVR, projetos profissionais, links aqui na descrição. Se você ainda não fez, recomendo que invista no conhecimento. É importante que você faça esse investimento para aprender a projetar de verdade como um profissional. E aí eu forneço para vocês as funções para controlar esse display. Na prática eu vou utilizar o JHD 202C. 22, ou seja, 20 colunas, 2 linhas. Existem outros modelos também que funcionam de forma muito semelhante ao nosso tradicional 16x2, mas é legal você ter estas opções para expandir o seu leque de projetos, poder controlar outros tipos de display. Um display 40x2 é bem legal, em equipamentos especialmente, pois você consegue representar vários dados ali, tudo ao mesmo tempo, e fica bastante bonito de ver um equipamento com um 40x2. Mas o 20x2 também já dá uma diferença, pois o usuário bate o olho ali no painel daquele projeto e vê que não é aquele tradicional 16x2 que a maioria das pessoas usam. Já é algo um pouco a mais, que está aparecendo mais dados. Se você bater o olho, já viu semelhança, não é? Nós temos aqui os mesmos pinos, então facilita bastante, pois aqui é o VSS, VDD, VEE, que é o ajuste de contraste. Por isso eu tenho um trimpote aqui de 100K, conectado entre os 5 volts e o GND. De acordo com a tensão em VEE, eu tenho o contraste do display. O RS, Register Select, que eu determino se eu vou enviar um dado ou um comando para o display. O RW, que é a leitura escrita, nós vamos utilizar apenas para escrita. Por isso mantemos com o ground direto aqui, não vamos controlar ele. Não vamos fazer uma leitura no display, mas também é possível. Enable, para habilitar os comandos ou dados enviados, e propriamente o barramento de dados aqui. DB0 a DB3 mantemos em ground, em 0 volts, e vamos utilizar os bits 4, 5, 6 e 7 no modo de 4 bits, e ele conta também com backlight.
o anodo, pino 15, vai para 5 volts e o catodo vai para o GND. O hardware é esse, não tem mistério. Você pode substituir por outros microcontroladores, como eu mencionei, e fazer as conexões exatamente como está no esquemático aqui em PDF. Deixo também para download. Eu tenho aqui o datasheet, ou datasheet do dispositivo, que com o datasheet seu projeto vai mais longe, eu sempre insisto com você, e aqui ele já dá todos os parâmetros, nos mostra também aqui como escrever um dado, tem um diagrama em blocos. Então, escrever e ler um dado, basicamente nós determinamos se é comando ou se é dado, pelo register select, colocamos RW em 0, e o nosso hardware já está constantemente em 0, e damos um pulso de enable, aqui. E os dados contidos no barramento de dados é o que são enviados para o controlador do display, que vai fazer a conversão e exibição na tela de cristal líquido. Como é no modo de 4 bits, aqui também tem os detalhes, as temporizações, nas tabelas. Eu deixo junto esse datasheet para você dar uma lida. Ele mostra aqui para nós a rotina de inicialização de 4 bits. E eu envio estes bits com um pulso de enable, seguido de um pulso de enable, para habilitá-los. Se eu quero enviar comando ou também enviar dado. Enviar comando, o register select deve receber 0. Enviar dado, ele deve receber 1. Temos aqui uns comandos específicos, a limpeza do display, entre outros. Você pode pesquisar aí. Os caracteres representados, também é possível fazer caracteres personalizáveis. E mais para baixo aqui, nós temos o aspecto físico do display. E os pinos. A sequência de pinos é essa, ó, como você viu ali no esquemático. VSS, VCC, VE, RS, RW, Enable, o barramento de dados e os LEDs aí, catodo e anodo. Tá certo? Eu posso ligar 0 volts e 5 volts para alimentar esse backlight. É o que diz aqui no manual do fabricante. Register Select 0 é uma instrução. 1 é um dado. Também está dizendo essa informação para nós. RW em 0 é escrita. É sempre assim que estará. VE é o ajuste de contraste e o circuito funciona com 5 volts. Tranquilo. Aí no display físico você tem que ter o cuidado de seguir a sequência, que é a seguinte. Você olhando o display aqui de frente, no display está impresso, na prática aqui do vídeo eu vou tentar mostrar para você, que está impresso 1 e 2, 15 e 16. Então nós seguimos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Para facilitar a sua compreensão, os ímpares são os pinos internos da conexão desse display, os que estão na direção da tela propriamente dita, e os pares que estão na direção para fora da placa. Aí fica bem fácil de memorizar. Ele tem ali a indicação do pino 1, 2, 15, 16. Então cuidado para não se confundir no momento de fazer essa conexão prática, pois esses displays têm uma certa sensibilidade. Se você inverter algum pino, ligar alguma coisa no lugar errado, você pode queimar o display. E eu falo por experiência própria, tá certo? Então tenha bastante cuidado e cautela. É isso que temos. Precisamos de um conjunto de funções. Eu sempre gosto de usar funções proprietárias para escrever nesses displays ao invés de bibliotecas prontas. Então já deixei aqui para você. Você já reconheceu a Arduino IDE, tá certo? Mas eu programei como se fosse um AVR utilizando a Arduino IDE. Então você pode pegar esse código, abrir no Microchip Studio, por exemplo. É claro que ali tem que configurar a frequência, você tem que inserir as bibliotecas, AVR IOs. Interrupções não vamos utilizar, então não precisa, mas tem que inserir a biblioteca de delays. Já mostrei aqui no canal diversos exemplos e no curso de AVR também projetos profissionais. Você pode adaptar facilmente, fazer a portabilidade para outros microcontroladores. Vamos lá. Eu vou incluir mylcd.h. Aqui estão as funções para escrever nesse display, que eu já mostro para você.
No setup, que é o trecho onde você coloca antes de um loop infinito, então, em um compilador para qualquer outro microcontrolador você terá, ao invés do setup, você terá um int main ou um void main também, dependendo, e vem este conjunto aqui de instruções antes de um loop infinito, que normalmente utilizamos um while com o parâmetro 1, e aqui é o loop infinito. Como eu estou na Arduino IDE, eu posso utilizar essa função de setup aqui, e o loop infinito utilizar a função void loop. A maioria de vocês deve conhecer também. O que eu faço aqui é configurar a saída, ligando os respectivos bits. Então nós temos aqui as saídas configuradas. Aqui eu tenho uma linha repetida, RS, tem uma redundância aqui, não é necessário escrever duas vezes uma vez já é o suficiente. Então configurei como saída o enable, os 4 bits de dados. Chamo uma função dispinit, que basicamente vai rodar aquela sequência de inicialização para o modo de 4 bits. Dispcmd é enviar um comando. Eu vou enviar 0cx, que é o comando responsável por desligar o blink. Eu não tenho um prompt piscando no display. E também desligar o cursor, para eu não ter aquele underscore embaixo dos caracteres. Eu quero sem o blink e sem o cursor. Tá certo? Então, por isso esse 0cx. Por padrão, ele inicializa com o blink e com o cursor. E aí eu escrevo esse texto aqui para testar. Então, eu escrevo aqui um texto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caracteres para preenchermos as 20 colunas. Coluna 0, linha 0. Então aqui é a posição inicial. Disptext, o texto desejado, ó. E aí a linha depois a coluna. Linha 0, coluna 0, que é a primeira posição ali do LCD. No loop infinito eu crio uma variável local, estática, unsigned, e utilizo a função dispNumber para imprimir diretamente esse inteiro na tela do display. Então essa função já faz tudo para nós e imprime o conteúdo de valor na linha 2. Então começa em 0, por isso o parâmetro 1 significa linha 2. Linha 2, coluna 1. Posiciono na linha 2, coluna 1 a impressão do valor. Incremento o valor a cada 300 milissegundos, ele será incrementado. Um outro ponto é que você, utilizando uma outra IDE, um outro microcontrolador, terá que adaptar as funções de delay de acordo com aquela IDE, aquele compilador que você está utilizando. Isso também não é problema algum. Vindo aqui em mylcd.h, nós temos a inclusão de Arduino.h, que aqui eu já insiro todos as constantes simbólicas dos registradores do AVR, então não preciso me preocupar. No caso de um Microchip Studio, você iria inserir aquele AVR.io, aquela biblioteca, mas aqui está tudo dentro da Arduino.h. Então, registro 1 é o port D, eu vou trabalhar apenas com o port D. Se eu fosse trabalhar com conexão em outro port B, por exemplo, o port C, eu teria que criar outros aqui, registro 2, 3, e modificar lá na Send Nibble, caso você queira fazer isso. Os pinos do LCD estão aqui também com defines, como vimos no esquemático, no hardware. Duas macros para escrever e limpar bits, da forma convencional, direto no registrador, estamos trabalhando, utilizando bitwising, e o conjunto de funções, os protótipos. dispNumber, para mostrar o número. dispWritePosition, eu escrevo um caractere em determinada posição. Então, linha, coluna, um único caractere. dispText, para escrever um texto, como vimos também, eu escrevo a string desejada e indico qual linha e qual coluna estará a posição. dispWrite, ele apenas escreve um caractere na posição atual. dispcmd, eu envio um comando em hexadecimal. Inicialização, não tem nenhum parâmetro.
Limpeza do LCD, quando chama essa função ele apaga tudo. E a sendNibble para trabalhar com um nibble, que é um conjunto de 4 bits, pois é o modo do qual estamos trabalhando com o display. Então envio o nibble desejado e o comando do register select. mylcd.cpp é o arquivo que tem a implementação das funções. Aqui, caso você for trabalhar com PIC, por exemplo, renomeie este arquivo para .c. Esse cuidado você tem que ter também, trabalhar com PIC 8 bits. Se for trabalhar com o AVR em linguagem C no Microchip Studio, também renomeie para mylcd.c. Se for trabalhar com MSP430 em C, também renomeie para .c. E aí, sempre que trabalhar com C++, utilize a extensão CPP. Mas ele vai reconhecer de qualquer jeito. Então, eu incluo aqui o arquivo .h e a implementação das funções que utilizam várias técnicas que eu já explorei em várias videoaulas aqui do canal. Não convém explicar em riqueza de detalhes, mas a DispNumber faz as conversões aqui para imprimir dezenas de milhares, milhares, centenas, dezenas de unidades, que estão os castings e o cálculo de cada número, cada dígito do número, e eu testo aqui se é um zero ou não. Se for zero à esquerda, zero à esquerda, eu imprimo um espaço no lugar. Então, desta forma, eu não tenho os zeros à esquerda sendo impressos, eu vou imprimir um espaço ao invés dos zeros à esquerda. Do contrário, eu imprimo o próprio número. É isso que fazemos aqui, para cada um dos dígitos. DispWritePosition, eu verifico linha e imprimo o dado em determinada, o comando, melhor dizendo, em determinada coluna. Depois eu escrevo aqui o caractere desejado. Também bem tranquila de entender. DispText, eu rodo a DispWR, DispWritePosition, de acordo com a string. Então o usuário mandou uma string como parâmetro, ele vai varrer essa string até encontrar o caractere nulo, e então imprime de acordo com a posição indicada aqui. Que mais? DispWrite ele apenas faz a impressão do caractere, eu envio nibble por nibble. É assim que funciona o modo 4 bits. Eu preciso enviar bytes para o LCD. Então, eu vou enviar primeiro um nibble, depois o outro, para que funcione. Por isso, essa rotação para a esquerda aqui de 4 bits, para enviar o byte completo do caractere. Por isso que o modo de 4 bits tem a metade da velocidade do modo de 8 bits. Obviamente, temos que perder em alguma coisa. Então, eu economizo I/Os no microcontrolador, mas perco em velocidade. Na prática não vamos notar essa diferença, obviamente. Envio de comandos é bem semelhante, só que eu escrevo 0 ao invés de 1 no register select. E aí eu envio também cada nibble do meu comando. Inicialização, aqui eu entro com os delays, então modifique aqui conforme o seu compilador e a sua IDE, simples assim. Inicializo, então, 5 por 8 pontos, que é o padrão dos caracteres desse LCD. Também eu ligo o display, cursor e blink por padrão. Faço uma limpeza no LCD, enviando 01 em hexa. E aí o comando de endereços, de incremento de endereços à direita, sempre que eu escrever alguma coisa, é incrementado para o próximo endereço à direita. E por fim eu chamo dispClear, para limpar o LCD, que basicamente escreve aí um return home, que posiciona o cursor linha 0, coluna 0, e 01 em hexa para limpar o LCD. E aqui a sendNibble trabalha com o registrador e o determinado bit. Então veja que eu vou enviar o bit 4, o bit 5, bit 6 e 7. E por fim, o register select. Preciso saber se é comando ou se é dado. E aí aqui eu gero um pulso de enable. Aqui também eu deixei esse delay. Ele funciona aqui na Arduino IDE 2.0, o padrão do delay do Microchip Studio para o AVR. Certamente já está incluso ali no Arduino.h.
Mas para compatibilizar com o Arduino, eu vou manter a função microseconds. E aí você pode adequar de acordo com o seu compilador. Aí. Salvar, compilar de novo. Então o código é esse, devemos ver na primeira linha estes caracteres, preenchendo as 20 colunas, e na segunda linha o conteúdo de valor, incrementando a cada 300 milissegundos. Vamos para a prática ver funcionando e o Atmega controlando o LCD. Eu posso gravar o hexadecimal dessa compilação com um gravador USB ASP diretamente no microcontrolador AVR. Então, também é uma possibilidade para você utilizar. E quem quiser pode utilizar diretamente com o Arduino. Também vai funcionar. Venha comigo! A prática de hoje é bem simples. Está aqui o display. Nós vemos aqui o conector dele. Os pinos que estão para o lado da tela são ímpares. Para o lado de fora da placa são pares. Se você ver aqui, eu fiz um conector. Aqui eu tenho 1 e 2, estão vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele segue esta sequência conforme eu demonstrei na parte teórica e encerra aqui com 15 e 16, ó. Tá aí. Então, esse é o JHD202C, o modelo do display. Atmega 328, o cristal de 16 MHz, o pull-up, trimpote de ajuste de contraste. Vamos conectar aqui. 5 volts da fonte de bancada. Ligar a fonte. Liberar a saída. Tá aí o circuito em operação. É bem interessante o uso desse display de 20x2. Eu penso no futuro em fazer o mesmo com um 40x2. Se você quer ver esse projeto aqui no canal, já peça aqui nos comentários também. Mostra o 40x2 que podemos apresentar também. Pois são opções bem legais para você incrementar os seus projetos e se diferenciar. Pois, como podemos ver aqui, tem um conjunto de 20 caracteres, pois são as 20 colunas que esse display disponibiliza. Aqui o conteúdo daquela variável valor que vai incrementando a cada 300 milissegundos para testarmos. Deixa eu pegar aqui uma chave para atuar no contraste para você ver também. Trimpote de contraste em ação. Ó, em um determinado ponto some completamente os dados. Tem um ponto em que nós vemos lá o fundo dos caracteres. Ajuste sempre no ponto de melhor visibilidade. Ó. Seria esse ponto aqui mais ou menos. Bacana demais, hein? Mais um display para você aplicar em seus projetos. Tente fazer com PIC também ou outros microcontroladores para praticar a linguagem C. É recomendadíssimo esse tipo de prática. Para encerrar, eu mostro o consumo aqui, que é em torno de 49 mA. E se eu desligar aqui o backlight, você vai ver que cai bastante o consumo. Deixa eu desconectar, ó, caiu para 13 mA. E os dados estão aqui ainda. Ó. Então é bem interessante de você implementar uma interface em que o backlight entre em ação apenas quando o usuário começar a digitar no teclado, para economizar energia, especialmente se o projeto envolver o uso de uma bateria. Vamos ligar de novo aqui. Ó. Show de bola! Mais um projeto na Clássica de sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Lembre de ver os nossos cursos aqui na descrição e deixe seus comentários com sugestões para projetos futuros para trazermos aqui nas clássicas. Combinado? Eu quero aproveitar e desejar a todos um excelente 2023, pois esse aqui é o último vídeo do ano do canal. Então, tenham todos uma ótima virada de ano e que 2023 seja incrível para todos nós,
vamos trabalhar aí bastante para conseguir trazer cada vez mais conteúdo para todos. Combinado? Então continue acompanhando sempre, indicando o canal, deixando o like e se inscrevam. Aguardo todos. Em 2023, daqui a alguns dias já tem vídeo de novo no canal. E esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Valeu sua audiência, continue acompanhando todos os vídeos do canal, aqui tem vídeos constantes e estamos com mais de 3.600 já publicados aqui, disponíveis para você maratonar e aprender bastante sobre eletrônica, engenharia e programação. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado a todos os membros do canal. Seja membro também. Clique ali no botão e veja as vantagens, tá certo? Tenham todos um ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.